Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa última aula de apoio e hoje eu vou partir da parte que nós, terminamos na aula passada, que foi sobre as noções de primeiros socorros. Eu deixei para vocês, darem uma estudada. Tem lá nos materiais de gravação, aula sobre noções de primeiro socorro, mas eu quero voltar aqui para a gente poder avançar para o material de hoje, tá certo? Que é mais uma lista de exercício para a gente ir treinando, focar na lista de exercício para resolver e chegar bem na prova, tá certo? Sobre o local de prova, eu entrei agora há pouco e não saiu nada ainda, viu, gente? Sobre o local de prova. Eu estou entrando, né? Assim que sair, eu aviso para vocês, tá certo? Ah, saiu o local de prova, eu aviso. Boa noite. Não, ali não tive tempo de estar para esse processo devido ao treinamento de trabalho. Ué, Roberto, eu acho que até o dia da prova dá tempo, sim. Se você pegar firme, né? É possível, dá tempo. Eu acho que essa prova, para quem já estava estudando, não vai ser complicado, né? É, essa prova, gente, ela é muito mais tranquila em relação à banca Instituto Consulplan. Então, assim, podem ficar tranquilos. Eu acho que quem já estava trabalhando, estudando, vai dar tudo certo, tá bom? Gente, vocês estão vendo a. Tá aparecendo aí para vocês na tela? Oi? Não, não está aparecendo? Espera aí. Deixa eu sair e entrar de novo, que eu acho que não está aparecendo o material, né? E, gente, não repara não que tem uma piota aqui, de vez em quando vocês ouviram um rosnado, o negócio é a cachorro. Daqui a pouco ela adormece. Mas o que eu ia falar também para vocês, eu fiz hoje um vídeo falando um pouco da banca RBO, de vocês ficarem atentos com os estudos de caso, viu, gente? E esses dias eu estava dando aula, né? Eu acho que quem assistiu a aula no sábado viu, né? Às vezes a gente está fazendo uma prova, a gente fala assim, gente, não é possível, isso aqui está muito fácil. Não é possível que é essa alternativa. Gente, é possível, essa banca tem um modus operandi de ter questões fáceis. Então, confia e marca. Outra coisa que eu gosto muito de falar, você está lá fazendo a prova, né? Aí, de repente, você começou a perceber que, nossa, eu já marquei a B, aí agora é B de novo, já deu umas 3B. Não, deve estar errada. Eu vou voltar ali na questão, porque isso aqui não está certo, está errado. Não façam isso, gente, tá? As bancas, elas gostam de trabalhar com o nosso emocional, tá? Então, às vezes, você vai ter 4B seguidos, 3B, tá? Eles repetem o gabarito, só para ver se você tem estrutura emocional também, tá bom? Eu vi várias gente no concurso da prefeitura, do Instituto Consulplan, que ficou desconfiado, porque começou a aparecer muito B, 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 aí falou assim, não, deve estar errado. Voltou na questão e desmarcou que estava correta. Não façam isso, tá? Então, vamos lá, ó. Sobre os primeiros socorros, né? É importante você nunca errar, tá? Olha lá, Roberto, falando. Não errar, no sentido de que essa exigência que o profissional de apoio e professores, principalmente de educação infantil, né, tem para saber noções de primeiros socorros, decorre da Lei Lucas, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito que muitos de vocês, principalmente por estudar aqui comigo, já ouviram falar, né, que essa lei é uma lei que obriga as escolas públicas e privadas, tá, de educação infantil e básica a se prepararem para o atendimento de primeiros socorros, tendo em vista que, infelizmente, né, o menino Lucas
que era Lucas Begali Zamora, de 10 anos, ele faleceu porque ele se engasgou com o lanche e não conseguiram fazer a manobra para salvá-lo, né? Inclusive, não sei se vocês viram, houve uma mudança na manobra, mas essa mudança ainda não vai cair agora nessa prova, tá? Então, toda vez que tem, né, esse tópico, primeiros socorros, a gente tem aqui uma dúvida cruel, crucial, desesperadora de todos os educadores e profissionais de apoio, entre outros, né, que é: estou na escola, eu posso medicar o aluno? Ele está com febre, eu vou medicá-lo? Não, não vai medicar, tá? Então, antes de aprofundar no assunto de primeiros socorros, é importante vocês aprenderem o seguinte, que hoje existem várias resoluções, várias leis que falam que a medicação, né, no ambiente escolar, ela deve ser evitada, tá? Então, não é que não pode, mas deve se evitar, porque senão será uma responsabilidade da escola caso venha acontecer alguma coisa com o aluno. Então, a gente tem uma lei, principalmente aqui em Uberlândia, que proíbe escolas públicas e privadas de, né, darem medicamento para crianças e adolescentes. Tanto é que, não sei se vocês lembram, antes a gente tinha as escolas, elas davam medicamento para as meninas que tinham cólica. Agora não pode mais, tá certo? Então, é possível medicar? Sim, só que a gente vai pensar o seguinte, em casos excepcionais, tá? Excepcionais. A regra é clara, não se medica, mas caso tenha uma receita médica, né? E aí esse medicamento ficou, né, no horário da aula, aí os pais deverão autorizar esse medicamento a ser feito na escola, tá certo? Então, aqui, ó, a partir de agora, os pais responsáveis por crianças e adolescentes que necessitam de medicação durante o horário letivo deverão apresentar cópias juntamente ao original do receituário, tá? E aí vai ser anexada ao prontuário do aluno e o original devolvido ao responsável, tá? E aí a gente tem aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria trazendo algumas orientações, né, sobre essa questão de medicação, creches e pré-escolas. Então, a regra é que não se medique. Caso aconteça de medicar, né, com consentimento da família, tem que ter como foi, um receituário médico original, uma cópia tá? Todo um trâmite, né, certinho para poder fazer essa medicação, tá? Então, como o assunto é polêmico, essa banca RBO, ela é uma banca que ela trabalha muito com questões do município. No município de Uberlândia, é proibida a medicação em escola. Então, vai por essa linha, que eu acho que vocês não irão errar, tá certo? Alguém levantou a mão? Alguém quer perguntar? Não? Tá. Gente, aí o que nós temos aqui? Ó? Definição de primeiros socorros. Então, primeiros socorros são cuidados de emergência. É aquilo que você pode fazer, né, quando acontece um acidente na escola, quando tem um mal súbito, alguma situação, né, emergencial. Não é também a regra que o professor sai acudindo a criança, salvando a vida da criança, porque você não é formado para isso, tá bom? Mas a gente tem alguns princípios básicos para prestar atenção, que sempre é cobrado nas provas de concurso. Por exemplo, se você, né, vai prestar socorro a uma criança, um adolescente, manter a calma é a primeira coisa. Então, tem todo um protocolo. O protocolo é: mantenha a calma, respira, né, avalie a cena. Tem mais alguém em risco? Foi só essa criatura divina do amor eterno? Né? Não permitir que outras pessoas se tornem vítimas, se só foi ele que se machucou, né? Solicitar ajuda imediatamente. Então, vocês estão vendo, esses pontos são passo a passo, tá? Aí, depois que você fez isso, você vai abordar a vítima. A gente pensa que abordar a vítima é a primeira coisa. Tomem cuidado na hora da prova. Abordar a vítima não é a primeira coisa. A primeira coisa é manter a calma, depois avaliar a cena, tá bom? A avaliação da cena é fundamental, que a pessoa que vai socorrer, vítima de acidente, certifique-se de que o local do acidente esteja seguro, tá certo? E aí o socorrista vai,
né, fazer o atendimento, beleza? Outra coisa importante quando se faz o atendimento, dependendo do que seja, né? Lógico que a gente vai ver que cada caso é um caso, mas também tem questões que falam que na hora que você está avaliando a cena, né? Primeiro, manteve a calma, avaliou a cena, viu que não tem mais ninguém em risco, nem ninguém mais em perigo. Você vai agora ofertar sua ajuda àquela criança, aquele adolescente, certo? Então, é importante você dar uma olhadinha na respiração, na pulsação, na temperatura, na consciência, para ver se aquele ser que você está ajudando está minimamente bem, tá certo? Ok? Então, não esqueça desses passos aqui a serem observados, né, dos sinais vitais, após você fazer aquela primeira respirar, manter a calma, né? Então, mantenha a calma, avalie a cena, veja se não tem mais ninguém em risco, aí você parte para ajudar a criança ou adolescente. Foi para a criança ou adolescente, observar os sinais vitais que compreende respiração, pulsação, temperatura e consciência. Óbvio que tudo vai depender do quê, gente? Vai depender de como é como é que fala? O acidente, tá certo? A situação emergencial. Outra coisa que pode cair, VOF, né? Porque a banca RBO ela tem questões diretas, mas ela também tem questões assim, ó, de VOF para você analisar. Então, você vai ver o seguinte: escola. Toda escola precisa ter um estojo de primeiros socorros. Então, isso aqui não é questionável, tá? Isso daqui é uma obrigação, tá? Toda escola é obrigada a ter um estojo de primeiros socorros. Nesse estojo de primeiros socorros, tem que conter uma luva de procedimentos, porque, por incrível que pareça, tá falando que toda vez que a gente for atender, né, uma criança, uma adolescente em situação, né, de emergência, a gente tem que colocar uma luva, tá? Gente, lembra que a regra é uma, o que acontece na escola é outra coisa, totalmente diferente, tá? Além disso, da luva, você tem que ter uma atadura, né? 2 pacotes de algodão esterilizado, gases esterilizado, uma caixa de curativo, né, que é o band-aid, um rolo de esparadrapo, um termômetro, uma tesoura sem ponta, um frasco de loção antisséptica, um frasco de água boricada e um de solução fisiológica. Então, tudo isso aqui que está nesse estojo, né, é o verdadeiro, é o que precisa de fato estar, o que é obrigado a estar, né, nas escolas no estojo de primeiros socorros, tá? E aí, gente, olha aqui o procedimento. Se você vai, né, socorrer a criança e adolescente, usar luva de látex, lavar bem as mãos, evitar tocar os olhos, utilizar, se possível, máscara de bolso, estar sempre com a carteira de vacinação em dia. A gente sabe que tem coisas aqui que é complexas, mas na hora de fazer um VOF, marcar a alternativa correta, você vai sempre lembrar que a escola, nos concursos públicos, é o fantástico mundo onde tudo dá certo, onde tudo acontece do jeitinho que está na letra da lei, que está nas cartilhas, tá? Vamos lá. Alguns casos que merecem destaque aqui para a gente, nesse dia, para a gente encerrar, né, o conteúdo e passar ali para aquela revisão rápida de exercícios. Olha, escoriações. É uma lesão que ocorre na superfície da pele, né? Então, aqueles famosos arranhados, né? Cortes superficiais. Então, como que você vai proceder, né? Você vai lavar as mãos com água e sabão, né? Ou álcool em gel, se disponível, e aí você vai levar essa criança a fazer uma limpeza no local, com água e sabão neutro. Outra opção também é o soro fisiológico. Então, você vai limpar o local da escoriação até desaparecer qualquer sinal de sujeira, né? Às vezes o próprio sangue, né? Se for um pouquinho mais profundo. Agora, se for um corte muito extenso, né? Aí tem que se levar ao médico para ver se há uma necessidade, né? De dar ponto, né? E aí a gente sabe que isso aqui acontece muito, principalmente com os meninos jogando futebol, né? Então, pode ter uma questão, né, de um estudo de caso, que na hora do intervalo, os meninos jogando futebol, o Joãozinho foi lá, machucou, teve uma escoriação, tá certo? Então, você vai analisando essas situações. Agora, sempre aparece essa daqui, ó.
sangramento nasal, tá? E aí eu quero destacar o seguinte, que é muito importante você perceber que tem duas opções de atendimento emergencial. Você tem o sangramento nasal, que requer uma postura, e você tem a hemorragia, que requer outra postura, tá certo? Então, tome cuidado, analise a questão, olhe o que está falando. É um sangramento nasal? É uma hemorragia? Porque a gente já teve uma questão na prova do concurso de 2023 que gerou, né, pano para manga, o povo ficou todo, né, com raiva da questão, porque era hemorragia. E aí as pessoas estavam fazendo análise como se fosse apenas um sangramento, tá? Então, sangramento acontece muito, né, principalmente quando você tem tempos em que está muito sol, que a criança está resfriada, episódios de rinite alérgica. Então, o que você vai fazer? Colocar a criança ou o adolescente sentado em local fresco e arejado, manter a cabeça em posição normal, não é para cima, não é para baixo, cabeça em posição normal. Ah, mas quando? Eu estou falando de sangramento nasal, uma coisa corriqueira, normal, certo? Na criança, se necessário, manter a cabeça levemente inclinada para frente e para baixo, a fim de evitar deglutição do sangue, que pode, né, causar vômito, tá? Então, se é uma criança, às vezes requer uma postura diferenciada. Orientar, né, esse estudante a apertar a narina que está sangrando ou ambas as narinas contra o septo nasal durante 10 minutos. É prender, assim, ó, né, igual a gente prende, tá? Se comprimir as duas narinas, orientar, né, para a criatura respirar. Achando que está brincando de prender a respiração, tá bom? Agora, veja bem, caso o sangramento não cesse, colocar um saco de gelo envolvido em um pano limpo sobre a testa do escolar, testa, tá? Por cerca de 20 minutos, mantendo a compressão das narinas contra o septo. Então, você ainda vai manter nessa pressão e vai colocar essa compressa de gelo na testa, tá certo? Nunca colocar gaze, algodão ou qualquer outro objeto dentro do nariz na tentativa de coibir o sangramento. Presta atenção. Por que isso daqui é importante? Você tem que prestar atenção, porque nós estamos falando de sangramento nasal. Tá? Então, sangramento nasal, que foi o né, motivo do BO, né, da questão, ele requer o quê? Que as pessoas, né, não coloquem nada, tá? E aí você vai encaminhar para o pronto-socorro se não parar, beleza? Agora veja, hemorragia é outra coisa, tá? Então, hemorragia é um derramamento de sangue do organismo humano para fora dos vasos sanguíneos, então, que é outra coisa, tá? Então, é necessário manter e transmitir a calma diante da situação. Coloque luvas de procedimento, deite, olha aqui, agora, olha a diferença. Antes ali, a criança estava sentada. Agora, deite a criança em posição de decúbito dorsal, de barriga para cima, pois facilita a circulação sanguínea entre o coração e o cérebro. Beleza. Aplique sobre o corte uma compressa com gases ou um pano limpo, fazendo uma pressão firme sobre o local com uma ou duas mãos, tá? A gente está falando de hemorragia no geral. Beleza. Aí, o que vai acontecer? Olha aqui, se essa hemorragia ela for nasal, ó, deve-se elevar a cabeça da criança com o tronco inclinado para frente, certo? Para que ela não engula o sangue. Comprimir a narina, que sangra com os dedos, aplicar gelo ou compressas frias, não assoar. Caso o sangramento não cesse, deve-se colocar um tampão de algodão ou gases. Ó, hemorragia, eu vou colocar um tampão. Aqui você viu, ó, falou que não coloque nada, nunca, nunca coloque, porque é um sangramento normal, corriqueiro, beleza. Agora, aqui eu estou dizendo, coloque, por quê? Porque é uma hemorragia.
Tá certo? Então, veja o que a questão está falando. Ela está falando assim que é um sangramento nasal, um procedimento. Ela falou, olha, é uma hemorragia nasal, é outro procedimento. Tá certo? Beleza? Tranquilos? Qualquer dúvida, pode falar. Beleza. Aí, a gente passa para as fraturas, né, que criança, gente, pode acontecer em qualquer momento nas escolas também, e principalmente meninos, e devido à prática esportiva e brincadeiras na hora do intervalo, né? Então, como proceder? Alguns sinais devem ser observados, como o nível de consciência, o hematoma, se há hemorragias, né? Localizar se há ferimentos, formigamento, dor intensa, inchaço, até mesmo deformidade, né? Se houver hipótese de fratura, estabilize o membro com uma tala. Se a lesão for grave, nunca se deve tentar endireitar, né? Então, não se endireita. Você mobiliza aquilo e vai para o serviço de emergência ou já liga para a emergência, tá? Então, aqui, né, um dos protocolos dos primeiros socorros é ligar, tá? É ligar e chamar a emergência, tá certo? Ok? Febre, vamos lá, porque aqui também houve algumas mudanças, né, em relação a esse quesito febre. Febre é a elevação da temperatura corporal acima do normal. A temperatura normal do corpo pode variar de 36 a 37 graus Celsius, certo? Toda vez que houver suspeita de que o escolar esteja com febre, deve-se aferir a temperatura do corpo com um termômetro. Aí todo mundo já sabe, né, como que faz essa técnica e tudo mais. Algumas situações podem causar aumento da temperatura corporal sem que signifique febre, então ficar atento. Ele saiu do exercício físico? Saiu de uma atividade física? Então, não, né? Será que é uma febre mesmo? Tipo de roupa, principalmente adolescentes. Você já viu que está um calor dos infernos e eles estão com blusa, tá? Exposição ao sol, ingestão de alimentos ou bebidas quentes, tá? Febre alta não significa necessariamente gravidade da doença, tá? A febre pode funcionar como um sinal de alerta, ok? E aqui está falando o seguinte, né? Falando dos 39 graus. Só que agora a gente tem, né? Aí a criatura já está numa situação de quase, né, muito alta, funcionando. Agora a gente tem uma orientação que a partir dos 37 mesmo, gente, 37, 37,5, sim, ó, já é considerado, tá, uma febre e já precisa chamar os pais, tá certo? Diga, Sabrina. Você levantou a mão, perguntou, gostaria de perguntar? Então, baixou. Aline, os médicos falam, normalmente todos os pediatras ao qual eu levo minha filha, que a febre é considerado febre acima de 37,8. Isso procede? Então, era assim. Só que aí, não sei se vocês viram que houve uma atualização, Sabrina. E agora está falando que é 37,5, que já é para. Tipo assim, eu acho que eles estão fazendo isso nas escolas para evitar que a escola assuma qualquer responsabilidade se a criança começar a passar muito mal, sabe? Então, tipo assim, para 37,5 já liga. Tá certo? Olha lá, é o que a Ana Clara colocou assim, agora mudou pela sociedade, né? É 37,5, e aí, principalmente na escola, ligar imediatamente para os pais para eles irem buscar a criança. Gente, não fica com criança febril, tá? Ultimamente, agora, a gente tem uma determinação que as escolas querem se isentar de qualquer situação, né, desastrosa, seja de tomar medicamento, seja de estar com uma criança febril, porque, gente, se essa criança convulsiona, passa a ter alguma situação séria, e a escola não tem pessoas gabaritadas para lidar com isso, gente, e essa criança vir, Deus me livre, a falecer, acontecer alguma coisa séria, já era. A escola vai responder por um processo. Tá certo? Então, as escolas agora, as gestões escolares, elas estão, né, evitando ao máximo qualquer situação assim. Então, gente, muito bom, né, você comentar isso, porque antes realmente era para criança, né, 37,8, houve uma atualização, essa eu já acredito que vai ser o parâmetro da prova, tá?
vai aparecer esse parâmetro se tiver febre. Então, 37,5 já é considerado febre, você liga imediatamente para os pais, tá? Quando eu falo você, é a coordenação, tá? Você, pai, não liga, né? O professor não liga, sempre é a gestão, é a supervisão que faz isso, tá? Bom, obrigada. De nada. Agora, tem umas coisas aqui, gente, que eles colocam só para também, tipo assim, ó, evitar colocar a criança, né, em situações, né? Tem gente que, vamos dar um banho de álcool. Não, gente, tá? Então, colocar o escolar em ambiente fresco, oferecer líquidos, não gelado, retirar o excesso de roupa, substituir as roupas molhadas de suor por outras secas, né? Enquanto os pais tá vindo, reavaliar a temperatura, tá certo? Não colocar álcool na água, e, encaminhar para o pronto-socorro, tá? Ok? E aqui, uso de medicamento deve seguir orientação médica, ou seja, você não vai medicar a criança lá, na escola. É sempre com o médico, tá? Muito bem. Primeiros socorros, aí isso aqui também é outro que pode aparecer nas provas, gente, convulsão, tá? As convulsões em bebês de 6 meses e crianças de 5 anos de idade podem estar relacionadas a um estado febril, né? Nos bebês, geralmente, o aumento da temperatura é causado por uma infecção viral, sendo do tipo catarral a mais comum, né? Que é as gripes, tá? As convulsões se manifestam por perda de memória, movimento dos olhos virados para cima, dentes cerrados e densos. Saída de espuma pela boca, contrações musculares com duração média de 5 minutos. Como proceder? Se uma criança ou adolescente vier a convulsionar, deitar a criança evitando quedas e traumas. Remover objetos para evitar traumas. Afrouxar a roupa apertada. Proteger a cabeça da criança. Lateralizar a sua cabeça para que a saliva escorra, evitando aspirações, evitando que ela engasgue, tá? Limpar as secreções salivares. Observar se a criança consegue respirar. E, gente, pode ser que depois que ela tenha uma crise convulsiva, ela pode ter uma incontinência urinária ou fecal, que é natural do processo. Agora, sempre cai nas questões a seguinte pergunta, que é, está convulsionando, eu posso colocar a mão, né? E tem aquela questão da língua, e não, você não coloca, tá, a mão na boca da criança, não tem nada disso, isso está incorreto, tá? Então, aqui, evitar imobilizar os membros, balançar a criança, você tem que evitar isso, introduzir os dedos dentro da boca, evitar, realizar banhos ou usar compressas com álcool. Então, aqui, evitar, não deve fazer. Administrar medicamento, né, na hora da crise, ok? E aí, gente, o que você vai fazer, né? Ela teve essa convulsão imediatamente após, né, parar, ela tem que ir para o hospital para ver se teve alguma sequela, alguma questão neurológica, algum trauma. Então, após a convulsão, ela vai imediatamente para o hospital, pronto-socorro, tá certo? Beleza? Muito bem. Esse aqui, né, é o campeão, porque se a lei, né, Lucas, ela surge para falar, né, sobre a necessidade dos professores estarem capacitados em noções de primeiro socorro para poder, né, salvar as crianças, que foi o caso do Lucas de um engasgo, então sempre vai aparecer. Vocês viram que agora tem novos procedimentos, mas ainda não foi atualizado. Então, vai ficar valendo esse aqui que está na cartilha, tá? Então, engasgo, obstrução das vias aéreas por corpo estranho, chamado de OVAS, tá? Então, deve-se suspeitar de obstruções, né, da via aérea por corpo estranho quando ocorrer início súbito de dificuldade respiratória, tosse, náuseas, ruídos incomuns, né, na hora de respirar, descolorização, né, da pele com palidez, né, a questão também dos lábios começarem a ficar roxeados e incapacidade de falar, começar até mesmo querer chorar e não conseguir, aumento da dificuldade para respirar. E hoje, gente, essa questão do engasgo, ela é tão séria que a gente tem, né, mostrando em restaurante pessoas tendo essa situação,
de engasgo e tendo que ser socorridas, né? Então, hoje é uma coisa, essa manobra, esse procedimento que muitos estão dominando já, né? Que fala-se muito, tá? Então, obstrução da via aérea pode ser leve, tá? A vítima consegue respirar, tossir e emitir alguns sons, né? Então, quando é leve, você vai sugerir que ela tussa mesmo, faça para ver se tira. Agora, quando é grave, ela não consegue respirar, falar, chorar ou tossir, e ela vai começando a ficar ali, né, arroxeada, aí já precisa entrar com uma manobra, tá? Então, vocês deverão prestar atenção no enunciado, se há no enunciado um comando dizendo que a obstrução é leve, né? A criança teve ali um pequeno engasgo, um leve engasgo, mas ela consegue tossir, entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai acalmar e incentivá-la a tossir vigorosamente, pois a tosse forte é o meio mais efetivo para remover esse corpo estranho, tá certo? Então, esse é o procedimento se for leve. Agora, se a coisa for grave, o socorrista deve intervir para tentar a desobstrução das vias aéreas, por meio das manobras, tá certo? E aí a gente tem aqui as manobras sugeridas, né? Então, quando é criança, é assim, né? A gente tem os golpes no dorso do bebê, de leve, né? Então, coloca o bebê em decúbito ventral, de barriga para baixo, segurando com uma mão e a cabeça inclinada para baixo e apoiando o restante do corpo no antebraço. E aí você vai fazendo, né, uma batidinha em forma de concha, levemente nessa região, para que ela consiga, né, desobstruir as vias aéreas. E é agoniante, né, gente? A gente vê várias reportagens mostrando a mãe desesperadérrima, e aí chega a levar até na polícia, pedir ajuda para a galera que está no meio da rua, né? A gente vê um monte de situação assim. E essa daqui, né, a manobra de Hennisch, que inclusive, né, é a que motiva a Lei Lucas a existir, né, que você estimula a criança a tossir, mas se ela não conseguir, o que você vai fazer? Você vai pegar ela aqui, ó, por trás, né, e vai fazer essa compressão, né, no abdômen, subindo, né? Hoje em dia, a gente tem algumas escolas, gente, que tem esse procedimento. Eu vou ser muito sincera, em todas as escolas que eu passei, que tinha educação infantil, ensino fundamental e médio, tá? Até hoje, eu não vi nenhuma aula, nenhum curso, tá? De primeiros socorros. Eu tenho que ser muito sincera com vocês. Mas eu já vi gente falando que já teve, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó, abraçar a vítima pelas costas, posicionando as mãos acima do umbigo dela, fazer compressões para dentro, tá? Então, siga esse passo a passo na hora da prova, tá bom, gente? Ok? E aí, você vai tirar, né? A situação vai levar você a desobstruir, você vai conseguir retirar ali o corpo estranho, tá? Queimaduras é raro, mas pode acontecer, mas, assim, de verdade, casos de queimadura não aparecem muito na prova, tá? Mas a gente tem queimaduras de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então, o que nós temos como indicação para essa situação? Não evitar de ficar querendo fazer igual tem gente que fala assim, ai, lá minha avó jogava borra de café, pasta de dente, nada disso, tá, gente? Então, o procedimento é resfriar a área queimada o mais rápido possível, aplicando compressas frias ou colocando na água fria. Compressas frias, gente, não é pegar gelo, não coloque gelo, porque senão você pode ter uma segunda queimadura, tá? Então, não coloque gelo, senão haverá uma segunda queimadura, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Mas raramente cai esse, tá? Olhos a gente pode ter, né, situação de criança com poeira, areia, insetos, pequenos corpos estranhos que provocam irritação, inflamação ou ferimentos mais graves. Então, da mesma maneira, vocês vão perceber que lavar, né, sempre é o procedimento dito como o certeiro. Você lava o machucado, lava o olho com água em abundância, tá? Proteger os olhos com gases ou pano limpo para evitar o movimento do olho afetado.
não deixar que a vítima esfregue os olhos, não tentar retirar um corpo estranho, né? Se você viu que tem alguma coisa encravada ali no olho, você protege e leva para o oftalmologista, para a emergência, tá certo? Desmaios. Nós tivemos uma questão em 2023 sobre desmaio, né? Ocorrem pela diminuição de sangue no cérebro, né? Então, a gente pode ter sintomas como fraqueza, tontura, escurecimento das vistas, suor frio, palidez. Então, colocar a vítima em decúbito dorsal com os pés ligeiramente elevados. Orientar a vítima para respirar profundamente. Se estiver inconsciente, avaliar a respiração, circulação e procurar socorro especializado. Né? Enquanto a vítima estiver inconsciente e respirando, deve-se colocá-la na posição de decúbito lateral, tá certo? Que é justamente para evitar que a saliva, alguma coisa, gere um engasgo, tá? Ao se recuperar de um desmaio, a vítima não deve se levantar repentinamente. Inclusive, no concurso de 2023, né, teve uma questão que foi sobre isso, né, que a pessoa desmaiou e aí tinha que avaliar a situação e num desses, né, 1, 2, 3, que era VOF, tinha que ela podia levantar imediatamente e já sair, né? Não, ela tem que esperar, não pode levantar repentinamente e sair andando, tem que esperar um pouquinho para que não leve ali a um segundo, um terceiro desmaio, tá? Choque elétrico, né? Então, pode acontecer também, né? O ambiente escolar é um ambiente que a gente tem essas situações aí, né? Antes de socorrer a vítima, interromper a corrente elétrica, tá? Então, você não coloca a mão numa criança, num adolescente, num adulto, wherever, que esteja sofrendo um choque elétrico, porque senão você também vai levar o choque elétrico, tá? Então, jamais tocar em fios, né? Se for necessário, usar um cabo de vassoura ou outro material que não seja condutor elétrico, para afastar, né, a pessoa desse lugar ali com essa corrente, tá? Verificar se o calçado usado tem solado de borracha. Aí depois que você, né, vai fazer todo esse procedimento de afastar e chamar o socorro especializado, né? Intoxicação alimentar, né? Às vezes a gente tem crianças, né, com vômito, diarreia, né? Então, manter a vítima deitada após o vômito, não dar medicamento para interromper a diarreia, soro, né? Você pode administrar o famoso soro caseiro, né? Que é feito de sal e açúcar. Isso é recomendado, gente, organizações, a ONU, Organização das Nações Unidas, Pastoral da Criança. Então, o soro caseiro, ele não é visto como um medicamento, né, que coloque em risco a vida de uma criança e de um adolescente, tá? Ele é um paliativo, é uma ajuda para controlar a desidratação, tá certo? E aí, lógico, se está vomitando, procure atendimento médico, tá? Picadas de insetos, né? Então, pode acontecer, principalmente em escolas, a gente vê aí que tem muitas escolas que ainda tem terrenos, né? Que ficam do lado de terreno baldio, e que tem mata, e tem aquela coisa toda. Então, né, tomar cuidado se a criança vai ter uma reação alérgica. Esse é o grande fator que você tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que tem, por exemplo, criança, adolescente, que tem alergia de abelha, né? Então, lavar o local sem friccionar com água e sabão, retirar joias, objetos apertados, colocar o local da picada abaixo do nível do coração, observar a vítima por 30 minutos. E caso apresente algum sintoma de reação alérgica, náusea, vômito, prurido na garganta, tontura, desmaio, urticária, você vai, né, levar essa criatura divina para um atendimento médico de urgência. Agora, gente, nós estamos falando de picadas de inseto. Se você viu, né, que a criatura foi picada por uma aranha, foi picada por um escorpião, Deus o livre, né? Uma cobra, que seja, aí você não vai esperar 30 minutos, gente. Aí você já vai se dirigir ao atendimento médico com urgência para que ela possa tomar os devidos soros, as coisas, né, que ela precise tomar, tá certo? E aí, galera, dúvidas, angústias, aflições, vocês lembram, né? Esse conteúdo aí está bem fresco na cabeça de quem já estava estudando. Alguém tem alguma dúvida?
gostaria de compartilhar? Não? Vocês conseguiram fazer essas questões aqui? Conseguiram? Porque aí eu quero me ocupar do outro material que eu fiz, que tem 30 questões. Lá também tem questões de primeiros socorros. Como hoje é a nossa última aula, eu quero priorizar essa revisão, pode ser? Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, vocês já tiveram várias e várias aulas sobre. Agora, mais uma vez, não vamos errar, não vamos dar bobeira igual aconteceu na prova do concurso Banco Instituto Consulplan. Ó, criança até 12 anos incompletos, viu, gente? Até 12 incompleto. Adolescente, 12 a 18 anos, tá certo? Uma coisa que a gente tem visto é o seguinte: quando se trata do ECA, o que mais tem caído nas provas de concurso é sobre a situação da educação, né? O ECA relacionado à educação. Então, a educação que visa, né, o pleno desenvolvimento do educando, prepare para a sua cidadania, a questão de chamar o conselho tutelar em casos de maus tratos, reiteradas faltas injustificadas, altos níveis de repetência, né? Então, é sobre isso que as provas têm se ocupado, que a criança tem o direito de contestar critérios avaliativos, né? Então, ela pode questionar a professora quanto que ela tirou a prova, se ela não concordar, ela pode ir para uma instância superior, tá certo? Então, é isso que tem caído mais nas provas que vocês têm percebido, né? Então, aqui a gente tem, né, uma situação tal como, né, aqui, ó, da banca, banca RBO. E, gente, é o que eu tenho falado, é um estudo de caso, olha lá, o professor de educação física da escola municipal percebeu que o seu estagiário colocava apelidos no aluno, né? Então, é uma situação desagradável, né? E é uma situação que pode acontecer, e aí eles estão perguntando, olha, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estava o quê? E aí a gente vê que a alternativa correta aqui é violando o direito de respeito à integridade física daquela criança, né? Pois o que nós temos ali é uma ação, né, que constrange física, psíquica e moralmente a criança, tá certo? Aqui, ou questões muito diretas, né? Então, o ECA reconhece a existência desse novo sujeito político, detentor de atenção prioritária, independente de sua condição social e econômica, etnia, religião e cultura, legitimando a doutrina da proteção integral, né, da criança. Então, bem direta. Gente, essa banca é muito mais tranquila, muito mais fácil, tá? Não vai ter surpresinha Kinder Ovo. Eu acredito que não, tá? Agora, esse é o material que eu preparei para a gente fazer os exercícios finais aqui e ver como vocês estão se saindo, beleza? Então, aqui a gente tem os conteúdos, né, específicos de profissional de apoio, que graças a Deus são poucos, né? E que a banca RBO, ela acabou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V do concurso público de Uberlândia do Instituto Consulplan. É igualzinho, a mesma coisa, os mesmos tópicos, inclusive eles não tiveram nem a pachorra de mudar a ordem. Eles só foram lá, Ctrl+C, Ctrl+V, eles pensaram assim, não, vamos aproveitar o que as pessoas já estudaram para o concurso, porque eu tenho certeza que elas estão revoltadas, porque teve o concurso e agora vai ter um processo seletivo, né? Muitos de nós ficamos extremamente revoltados com isso, né? E eu já fico puta, porque eu já sei que quando tem um processo seletivo após um concurso público, eles vão demorar a dar posse. Infelizmente, gente, eu tenho que ser realista com vocês, eu não vou ficar inventando, porque é mais barato para os cofres públicos fazer o quê, gente? Chamar do processo seletivo, tá? Então, vamos lá. Apesar de que hoje, né, teve muitas pessoas que ficaram felizes porque saiu no Diário Oficial, eles estão chamando do concurso passado. Fato. Estão chamando a galera do concurso que teve em 2023, os professor de primeiro ao quinto, estão chamando. Eu acho que para profissional de apoio tem muita chance de chamar. Muita, mas muita mesmo. Porque, gente, está precisando.
está precisando muito de profissional de apoio na rede, no estado. Então, quem está aí, né, fazendo as provas de processo seletivo, concurso para profissional de apoio, tem uma chance de já, né, ser chamado, porque é caso de urgência, de seguir, né, e efetivar a lei, tá? Só voltando aqui, gente, o que eu fiz nesse material? Eu coloquei umas diquinhas, tá? Umas diquinhas, assim, para vocês não errarem, beleza? Eu estava falando para o pessoal, na aula de sábado, quando a gente vai analisar uma questão que fala sobre escola, tá? Você tem que ter a malandragem, gente. A malandragem é o seguinte: por mais que a escola ela seja, como que eu vou dizer, padrão, acabe tendo condutas que a gente reprova, elitista, enfim, mesmo sendo escola pública, é importante que você entenda que no universo do mundo ideal, dos estudos acadêmicos, dos autores da letra da lei, a escola é um lugar plural, é um lugar diverso, né? É um lugar onde tem que rolar o respeito, não pode ter coisas fixas, padrões. A gente tem o quê? O flexível, o adaptado, tá? Então, desconfie das questões que apareça a escola numa pegada homogênea, né? Uma avaliação, uma prática que ela é fixa, que ela é padronizada, né? Então, como a gente está falando de profissional de apoio, que segregue, né? Que exclua, né, crianças. Isso não é legal, então você vai desconfiar de cara dessa questão. Se for para marcar a questão incorreta, é isso aqui. Agora, se não, né, sai dela, tá? Lembrar das palavras que eu já falei para vocês várias vezes, né? Apenas, está errado. Somente, está errado. Exclusivamente, está errado. Nunca, sempre, errado, gente. Foge disso aqui, tá? Quando a gente fala do tópico que é a importância dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento infantil, ficar atentos ao seguinte: olha, jogos e brincadeiras é visto de uma maneira positiva na educação infantil. Tanto é que as brincadeiras faz parte, né, do binômio, né, que compõe a educação, né? Então, é um eixo estruturante da educação infantil. Então, brincar nunca vai ser algo negativo, tá? O brincar não é intervalo do aprender, é o próprio meio pelo qual a criança se desenvolve, pelo qual a criança aprende. Então, tá lá na BNCC, né? Conviver, brincar, né? Então, brincar é um direito de aprendizagem. Brincar leva a campos de experiência, tá? A gente tem teóricos como Vygotsky, Piaget, Vallon, que vão falando que a brincadeira, por exemplo, né, cria situações imaginárias para a criança que vai ampliando seu conhecimento pela zona de desenvolvimento proximal, né? Que o Piaget vai dizer que os jogos favorecem a construção das estruturas cognitivas, né? E para Vallon, a emoção, né? Quando você joga, quando você brinca, você tem que lidar com emoções de frustração, de alegria, né? Então, o jogo serve para socializar, assim como a brincadeira. Então, o papel do professor é sempre fazer o quê? Observar, organizar o ambiente, tá? Interagir com a criança, né? Evitar que elas, né, não tenham ali uma intervenção, uma mediação, tá? Então, jogo não é recompensa, brincadeira é eixo estruturante da educação infantil, tá? Educação inclusiva. Educação inclusiva, vocês estão cansados de saber que é um paradigma da educação que prioriza a igualdade de oportunidades para todos e todas, a participação plena da pessoa com deficiência, aos direitos sociais. A acessibilidade é um ponto extremamente importante na educação inclusiva, essa acessibilidade que é arquitetônica, pedagógica, comunicacional, atitudinal e digital, né? Pensar que quando você fala de inclusão, a gente está falando de eliminar as barreiras que evitem, né, que o sujeito não efetive seus direitos, não efetive o direito, principalmente à educação. Então, o papel da escola é eliminar as barreiras, garantir a participação. Outra coisa importante,
A EE, gente, é complementar e suplementar a escolarização, nunca substitui a rede regular de ensino. É realizado no contraturno. Agora, tomem cuidado. Confundir educação especial com uma modalidade com o AEE, que é um serviço. O AEE, que é o atendimento educacional especializado, é um serviço que é ofertado preferencialmente na rede regular de ensino, às crianças com a deficiência, tá? E aí a avaliação, sempre fazer adaptações, flexibilizações, tá? Integração escola, família, comunidade. Ficar atentos à gestão democrática, que é um princípio dessa integração, a corresponsabilidade da família e da escola no desenvolvimento dessa criança, uma comunicação que seja respeitosa, tá? Cai muito. Família não é fiscal da escola. E a escola não substitui a família. É para rolar uma parceria, tá? Lei Brasileira de Inclusão, ficar atentos ao artigo 28 em diante, que fala sobre a educação, né? Para profissional de apoio, que vai ser cobrado é isso, é a parte da educação, e o artigo 3º, que fala sobre profissional de apoio, que ele é responsável pela locomoção, né? Pela higiene e pela alimentação dos alunos com deficiência, tá? E tudo aquilo que ele precisar de ajuda no ambiente escolar, tá certo? Então, vocês já sabem disso também. Outra coisa, né? A não oferta da tecnologia assistiva, não ofertar matrícula para pessoa com deficiência é crime, tá? E aí a gente viu aqui, ó, noções de primeiros socorros, né? As escolas têm que capacitar os profissionais. Primeiros socorros nasce da Lei Lucas, manter a calma, observar a cena, não realizar intervenções invasivas, tipo assim, igual a gente falou, o aluno teve um acidente, quebrou a perna, e a perna até saiu do lugar, né? Você não vai mexer naquilo, você vai acionar o SAMU, né? Você vai prestar cuidados imediatos sem agravar lesões. E aí o que mais aparece nas provas? Engasgo, convulsão, quedas, fraturas, hemorragias e desmaio, tá? Esses são 5, né, 5 situações que são muito comuns de aparecer, tá? Na prova como é que fala? De apoio, de educação infantil, tá? O contraturno é o ensino inverso, sim. Se o aluno estuda de manhã, à tarde, mas lembrar que o AEE, ele é complementar e suplementar. Então, se o aluno precisar, né, de uma ajuda especializada durante o horário de aula normal, ele vai receber, né? Aline, Hum, deixa eu te fazer uma pergunta. A UAE, ele é sempre no contraturno, a oferta? sim, sempre, tá? Aquele turno correspondente, então, é que lá não existe, né? Não. O que acontece, né, que é a grande polêmica, né, da questão lá do concurso. Como eu disse para vocês, como foi uma questão polêmica, eles deviam ter cancelado, anulado, todo mundo ganhava. O que eles fizeram mudar o gabarito, né, acabou gerando aí descontentamento, porque algumas pessoas estavam dentro e acabou saindo, né? Então, assim, eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Mas, olha, o que é importante vocês entenderem? O AEE, ele, conforme a lei que orienta sobre atendimento educacional especializado, ele sempre vai acontecer no contraturno, tá certo? Agora, vamos supor, você tem uma criança ali, que ela é cega, que ela é surda, né, que ela precisa de libras, você concorda que tem um atendimento educacional especializado que vai acontecer no horário regular? Né? Então, vai acontecer no horário regular, tá certo? Então, ficar atentos a isso, tá certo? Mas o que é mais importante também, ó, não substitui, tá certo? A matrícula também, né? A matrícula também ela é uma segunda matrícula, na verdade. Isso.
quando você tem uma criança no AE, você tem duas matrículas, né? Uma matrícula que é na rede regular e a outra para o atendimento educacional especializado, porque, inclusive, como ela vai no contraturno, ela vai ter direito, né, a materiais didáticos específicos, até mesmo outro lanche, então, né, assistência médica, aquele mata que a gente fala. Então, ela vai receber do Estado e por isso que tem que ter uma segunda matrícula, tá certo? Em escola particular, não pode rejeitar a matrícula de aluno com deficiência, mas ela também não pode cobrar a mais pelo serviço. O que a maioria das escolas fazem é dizer que elas não estão preparadas para receber, e aí pode acontecer, tá? Mas, assim, a maioria das questões de concurso é mais sobre as escolas públicas, tá? Fala, Sabrina. Mas o que acontece com aquele atendimento da pessoa que trabalha no EE mesmo, faz dentro de sala de aula? É só um relatório ou o que que é? Ela tem que fazer o PDI, né? Que é o plano, né? Ela vai na sala, pergunta como que está o aluno, se está fazendo atividade. Então, isso aí não entra nessa questão que você está falando. Não, é outra coisa, tá? Porque todo aluno que tem, né, deficiência, ele tem direito, né, a esse PDI, tá? Que vai dizer como que está sendo o desenvolvimento dele. Porque você concorda que a avaliação para esses sujeitos é diferenciada. Então, vai para além de uma prova, de um trabalho, vai para análise de como que está o seu desenvolvimento, entendeu? Então, é outra coisa, tá? Mas são alunos que não têm atendimento no contraturno. Isso também é possível isso? É porque também, por exemplo, você tem uma escola que, por exemplo, você tem aluno com espectro autista. Muitas Sim. das vezes, esses alunos não precisam de um contraturno. Ou a escola não tem. Por exemplo, eu estou numa escola que ela não tem a sala de recursos, porque o AE ele tem que ser ofertado, né, na sala de recursos. Se eu não tenho essa sala de recursos, não tem como acontecer, né? Então, o que que vai rolar? Vai rolar esse especialista, né, indo e fazendo uma reunião com os professores e perguntando, olha, fulano, como que ele está na sua matéria? Como está assim? E aí vai se construindo esse PDI que ele precisa ser feito de maneira coletiva, viu, gente? E não esqueça, não é responsabilidade, tá, do profissional de apoio fazer isso sozinho. É coletivamente, porque pode ter uma questão assim para induzir vocês aos erros, porque a gente sabe que na maioria das escolas quem faz o PDI sozinho é o profissional de apoio, tá errado. Tem que ser construído coletivamente, tá? Ok, obrigada. De nada. Muito bem, gente. Aí, né, o edital fala também, né, que tem que saber sobre os atendimentos aos alunos com deficiência e transtornos globais, né, do desenvolvimento. E aí, hoje, gente, quando a gente fala dos transtornos globais de desenvolvimento, o que mais aparece é situações relacionadas a uma criança, um adolescente que tenha transtorno do espectro autista. Ainda não está valendo as atualizações que foram feitas, tá? Mas é entender que essa pessoa, né, vai ter direito a um atendimento. Então, ó, para quem tem transtorno do espectro autista, é importante ter previsibilidade, rotina visual, comunicação alternativa, redução de estímulos quando necessário, né? Que, inclusive, com as atualizações, a gente tem agora uma proposta de que aquele som, né, o sino, né, que bate de uma troca seja diferente, né? Enfim, o papel do profissional de apoio escolar. Pontos de atenção. Atuação não é pedagógica, mas de apoio. Como assim, professor? É porque a gente precisa entender que você vai ajudá-lo a fazer algo que é pedagógico, mas a sua atuação não é pedagógica. Lembra que a gente falou, ó, na Lei Brasileira de Inclusão, o profissional de apoio vai ajudar, vai assistir, né, vai dar ajuda ao aluno no que diz respeito à sua alimentação, à sua locomoção, né, e à sua higiene.
tá certo? E vai garantir que essa criança, esse adolescente tenha acessibilidade, segurança, autonomia. Então, aqui, ó, nunca substitui o professor. Ele não planeja e nem executa atividades pedagógicas. É porque a gente vê muito assim, e aí eu estou falando de coisas que eu vejo. Por exemplo, faltou um professor numa escola, né, que eu dou aula. Aí eles tiram o profissional de apoio, de apoiar lá o aluno que precisa, e ela vai entrar na sala para cobrir. Tá errado, tá certo? Então, o profissional de apoio tem uma atuação colaborativa com o docente, com a equipe gestora, tá? Ele pode fazer adaptações dos trabalhos, né? Pode, porque como ele está ali com aquele aluno, né, o tempo todo, ele sabe como que um vai aprender mais, aprender menos, mas é sugestões, tá certo? Ele não fica ali, agora eu vou fazer a aula de história, entendeu? Não é isso que o profissional de apoio tem que fazer. Orientação à higiene e cuidados com a criança e adolescente. Então, outra coisa que cobrou, né, a banca, é que vocês saibam, né, sobre higiene, e aí é o que a gente viu em primeiros socorros. Tudo se resume a lavar as mãos, né? Demarcar os tempos, né? Então, a gente teve nas aulas anteriores falando muito sobre isso, né? Principalmente na educação infantil, ter o tempo, né, para um banho, um tempo para escovação de dente, para lavagem das mãos antes de comer, tá? Falar sobre os cuidados com a pele, cabelo, certo? A higiene ambiental também, que é a limpeza do local, do espaço onde as crianças estão, né? Colocá-las envolvidas nisso, né? Para limpar seus brinquedos, para, né, manter a sala organizada, limpa, né? Para prevenir, né, qualquer situação aí, né? De falta de higiene, né? Cuidados com a puberdade. Lembra, gente, que o município de Uberlândia não existe nas leis que regem Uberlândia, tá? Eu falei isso na aula de sábado. Não existe nada que seja tabu. Por isso que eu falo, a letra da lei é uma coisa, a realidade é outra. Na letra da lei fantástica e bonita do município de Uberlândia, nas diretrizes municipais, né, fala que a criança vai ser educada para entender os limites do seu corpo, desde a mais tenra idade, né? Lá na educação infantil, a partir do momento que ela é bebezinha, ela está tomando banho, né? Quem está fazendo esse manejo com a criança tem que ensinar ela, porque é os campos de experiência, né? Os limites do corpo, né? Ensinar a falar a parte do corpo, né? Então, tudo isso tá lá, e não há restrição se é homem, se é mulher, não tem isso, viu, gente? Assuntos de sexualidade segundo as diretrizes, a gente viu, pode ser feito, né? É um tema transversal, falar sobre sexualidade, gênero, enfim, tá? Denunciar ao conselho tutelar, gente, qualquer situação de maus tratos, né? Viu que a criança está toda cheia de hematomas, tem alguma coisa rolando. Quando vê sinais de negligência ou violência, imediatamente, tá? Essa é a palavra-chave. Imediatamente você vai comunicar a direção que vai passar para o conselho tutelar. Não pode esperar, tá? E, por fim, tecnologia assistiva, né? Que promove funcionalidade, pode ser algo macro ou micro, né? Quando eu falo macro, pode ser um software, mas pode ser, por exemplo, uma bengala, uma lupa, tá certo? Então, é o que vai garantir a participação plena e não apenas o acesso físico da pessoa com deficiência. E não oportunizar a tecnologia assistiva no ambiente escolar é considerado crime, tá certo? Pode levar aí a punição, né, da escola, da gestão que não quer aceitar, beleza? Muito bem, só relembrando, agora sim, vamos vencer esses exercícios. Quero ver se vocês estão bem, tá? Vamos lá. Em uma escola municipal, a nova gestão determina que as professoras de educação infantil reduzam o tempo de brincadeiras livres para aumentar o foco nas atividades pedagógicas formais. A coordenadora pedagógica questiona a medida. À luz da BNCC e das teorias do desenvolvimento, a crítica da coordenadora está mais alinhada ao entendimento de que
Então, pensando na temática, né, das brincadeiras. Isso, Ana Clara, não é você que liga, é respeitar as hierarquias. Você viu, você fala com a gestão ou supervisão, né? E aí ela passa para o conselho tutelar, tá? Então vamos lá, gente. O brincar é livre e opcional? Não. Lembrem disso. É um eixo estruturante, ó. A ampliação de atividades formais. O tempo de brincadeira deve ser reduzido? Não, a gente está falando de educação infantil, então a alternativa correta é a letra B. Isso mesmo, Ana, Thaís, perfeito. Vamos lá. Uma professora relata que durante os momentos dos jogos simbólicos, uma criança com deficiência física participa ativamente ao seu modo, mas a auxiliar insiste em corrigir a forma como a criança utiliza os materiais. A conduta da auxiliar contraria o princípio de quê, gente? Então, vamos lá. A brincadeira deve seguir regras únicas. Lembra, gente, que eu falei, esse negócio de único não vai dar certo. O professor deve padronizar. Olha aqui que eu falei para vocês. Desconfie. Tem lá padronizar, homogeneizar, né, fixar. As interações devem respeitar os modos diversos. Olha que bonito. A criança com deficiência deve ser direcionada? Não. Então, aqui, realmente, é a letra C. Isso, Ana, Maria Helena, Thaís, excelente. Vamos lá. Durante uma reunião, a direção afirma que as famílias devem assumir mais responsabilidade pelo comportamento dos filhos, defendendo políticas punitivas. Parte da equipe discorda. Essa discordância se fundamenta no entendimento de quê? Então, aqui, ó, uma ideia de punição. E aí? A escola deve transferir à família toda a responsabilidade pela disciplina? Ó a palavra, olha lá, gente, os resumos que eu faço para vocês, né, é para te ajudar. Ó, a corresponsabilidade, ó, implica que tanto a família quanto a escola atuem de forma complementar. A gestão democrática exige que a família resolva conflitos internos da escola? Não é isso. A comunidade não deve ser envolvida? Também não é isso. Então, a palavra-chave aqui é a corresponsabilidade. Então, veja, gente, o que eu estou explicando para vocês vão guardar na cabeça. Aparecer, você vai falar assim, ó, bem que a Aline falou, tá? 4. Em um bairro com alto índice de vulnerabilidade, a escola decide criar projetos de protagonismo juvenil e oficinas com os moradores. Essa prática está fundamentada no princípio de quê, gente? Então, pensar aqui, a comunidade deve apenas nada, você já para de ler. A escola deve agir de maneira isolada. E aí, gente, isolada? Não. A integração, ó a palavra bonita aqui, a integração com a comunidade fortalece os vínculos, né? A participação comunitária é cabível apenas nada. Então, 4C, perfeito. Vocês estão pegando? Gente, vai indo, a gente vai pegando expertise, vocês vão entendendo como as bancas funcionam, como que é. Faz exercício que é outra vida. Aqui, ó, uma escola privada, ó lá, se recusa a matricular uma criança com transtorno de espectro autista, justificando que não possui estrutura. Segundo a lei, não é a realidade. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, essa conduta é permitida? É aceitável? É ilícita? Gente, ela constitui discriminação, é ilegal, tá? Segundo a Lei Brasileira de Inclusão. Isso, Maria. Ana, perfeito, tá? Letra B. Mesmo a gente sabendo que tem escola que recusa. Mas, na lei brasileira, é discriminação, é ilegal, é criminoso, tá? Ó, um município decide que alunos com deficiência devem ser atendidos exclusivamente em salas especiais, retirando-os da classe comum. Aí já está fazendo merda. Essa medida viola diretamente o princípio de quê, gente? É Constituição Federal, é LDB, né? É ECA, que a criança ela vai estudar na rede regular.
né? Então, a matrícula em classes comuns é obrigatória. O AEE é complementar. Isso, tá? Muito bem. Gostando de ver. Tá todo mundo gabaritando. Quem não entender pode perguntar, viu, gente? Uma professora de terceiro ano argumenta que adaptar provas para aluno com deficiência visual criaria privilégios e coloca o aluno em vantagem. Meu Deus. À luz da lei brasileira de inclusão, essa compreensão, ela está o quê, gente? E olha que a gente sabe que rola isso em escola, viu? Ela está correta? Não está. Então, você não pode ficar em dúvida na A nem na D. Então, você fica aqui, ó, na B ou na C. E aí, a alternativa correta é a B. Ignora que adaptações razoáveis garantem igualdade de oportunidades, tá? Então, é isso. Muito bem. Muito bem, Rafael, Fernanda, Maria Helena, excelente. A escola envia bilhetes com linguagem técnica e pouco acessível às famílias. Parte das responsáveis relata que não compreende os comunicados. Diante disso, o princípio a ser observado é... E aí, gente? A gente tem que ter uma comunicação que ela é o quê, gente? Clara, tá? É obrigatória a formalidade? Não é obrigatória. A escola não deve adaptar? Deve sim. Então, aqui, gente, é a letra B. A comunicação deve ser clara, dialógica e acessível, respeitando a diversidade. Tem gente que faz, né? Parece até um advogado fazendo um bilhete. Deus é mais. Ó, uma criança surda participa de jogos cooperativos, mas a professora evita utilizá-lo como atividade principal, afirmando que ele não acompanha o grupo. Gente, veja bem, ó, tá excluindo. De imediato você vai conversar com a questão, você vai falar assim, tá errado, né? Isso não tá certo. Então, a participação se dá apenas quando há domínio da linguagem. A criança deve ser separada. O jogo não é adequado. Então, gente, só pode ser, ó, barreiras comunicacionais podem ser eliminadas com adaptações em Libras. Então, sempre quando tiver o público, né, das crianças, adolescentes também, público, né, da educação especial, é importante fazer o quê, gente? Adaptações, eliminar as barreiras, é isso, tá? Questão 10. Em avaliação diagnóstica, a equipe percebe que uma aluna com deficiência intelectual participa bem em atividades práticas, mas apresenta baixa autonomia nas tarefas escritas. Alguns docentes sugerem reduzir sua participação em atividades coletivas. Mais uma vez, vocês estão vendo que as questões elas estão caminhando sempre para aquele negócio de tipo assim, ó, gente, é isso que as provas vão fazer. Vamos excluir? Vamos segregar? Sendo que o paradigma desejável é o da inclusão. Isso mesmo, gente, letra A, né? Então, o princípio é que todos devem ter oportunidade de participação plena, tá? Então, é sobre isso. Vocês não vão levar um susto. Vai ser assim que vai aparecer, tá? Então, A. Questão 11. Durante o recreio, uma criança começa a engasgar, visivelmente com alimento. A professora entra em pânico e tenta colocar os dedos na boca da criança para retirar o objeto. A melhor conduta, segundo a lei Lucas e protocolos de primeiro socorro, seria o quê? Então, aqui já mostra que a professora se perdeu. Ela não seguiu ali, né, o mantenha calma, avalie a situação, então já foi para outro lugar, mas está procurando saber sobre o protocolo. O que é certo fazer, né? Então, aqui é realizar manobras adequadas de desobstrução sem introduzir objetos na boca, tá? Não pede para beber água, não espera o SAMU chegar, né? Não coloca nada na boca, nada. Então, aqui, B. E, gente, sempre cai uma questão de engasgo, tá? Uma aluna tem uma crise convulsiva em sala. A professora segura seus braços e tenta colocar uma caneta entre os dentes para não morder a língua.
Essa conduta é correta, gente? Não. Então, aqui você já sabe que não é a A, não é a C, não é a D. Então, por eliminação, você não precisa ser nem gênia ou gênio, você vai saber que é a letra B, incorreta. Porque convulsionou, você vai, né, lateralizar a cabeça, para não engolir saliva, não coloca a mão, né, deixa os membros inferiores e superiores livres, se ela tiver com uma roupa apertada, vai desafrouxando ali, ok? Beleza? Muito bem. Um aluno com transtorno do espectro autista apresenta grande desconforto com a rotina, muda. Em um dia de evento escolar, ele se desorganiza e começa a gritar. Tá, então aqui está querendo falar, questãozinha, mas está querendo falar que a gente sabe que os alunos do transtorno do espectro autista, eles são muito metódicos, né? Tem que ter uma coisa muito repetitiva. E aí mudou a rotina, né? E aí ele se desesperou. A ação mais condizente com o atendimento adequado seria qual, gente, que vocês acham aqui na questão 13? Ignorar? Retirá-la da escola? Claro que não. Preparar previamente com pistas visuais e oferecer ambientes mais tranquilos. Exigir que permaneça no evento para trabalhar a resiliência? Claro que não. Então, 13 é a letra C. Bom senso, gente. É preparar, acolher, adaptá-la, né, para qualquer situação. Então, crianças que têm transtorno do espectro autistas e adolescentes, eles são acostumados com rotinas, né? Com aquele sempre faz tudo igual, tá? A grande maioria é assim. Diga, Sabrina. Eu trabalho com uma criança autista e ele tem grande dificuldade em ouvir o não, né? E aconteceu esse tempo atrás, ao qual eu pedi para ele sentar no lugar dele e eu ouvi um xingamento dele. Uhum. Né? E, na verdade, por exemplo, foi para a direção, né, porque a professora estava na sala e tudo mais. A mãe alegou que era devido ao transtorno que ele tem. Você entendeu? E, assim, ele é extremamente inteligente. Nesse caso, o que foi feito foi correto ou não? Foi correto. Por quê? A gente tem que parar, né, de achar que, por exemplo, a criança tem deficiência, igual eu vejo muito, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. A gente vê, às vezes, né, criança que tem espectro autista e crianças que têm síndrome de Down. E, às vezes, elas têm comportamentos que são extremamente inadequados, de, tipo, encostar no corpo do outro, ser invasiva, né, principalmente, né, ela tem a deficiência, mas ela é, por exemplo, um corpo que sente, que está em desenvolvimento, né, que tem desejo. A gente tem que parar de achar que criança com deficiência não tem desejo sexual. E aí algumas pessoas viram e falam assim, não, ai, desculpa ele encostou nos seios dela ou pôs a mão na bunda, enfim, é coisa é porque ele tem deficiência. Não, gente. A pessoa com deficiência, ela pode ser educada a entender os limites, as regras e os respeitos, né? Então, a conduta foi assertiva em mostrar que ela não está acima das regras dos combinados. Se fez algo que é, né, desrespeitoso ao colega, à professora, tem que ter uma penalização, né? Agora, se ele tem um outro diagnóstico, por exemplo, de transtorno, né, opositivo, que tem também, né? Aí tem que trazer o relatório para a pessoa saber como lidar com isso, mas de qualquer forma, independente, né, do relatório biopsicossocial, daquilo que ela tem que ser educada. Tem que ser educada. As pessoas. E é um erro, né, que a gente tem nas escolas, tipo assim, eu vou fazer uma prova mais fácil, porque é a pessoa com deficiência, e ela vai passar mesmo. Não faça isso, tá errado. Isso é criminoso, tá? Você tem que tentar. Eu sei que não é fácil, não estou dizendo que é fácil, que é tranquilo, né, que a gente é né, espertos e especialistas em educação inclusiva, mas a gente tem que sempre pensar o seguinte, esse aluno, né, que está na minha aula, que está na minha sala,
que tem espectro autista, tem alguma, né, algum relatório multiprofissional, eu preciso ajudá-lo a entender alguma coisa, entendeu? E nunca pode se nivelar por baixo. Tem essa questão também, que tem gente que gosta de nivelar o aluno com deficiência por baixo. Vou dar um mínimo para ele, porque o mínimo ele passa mesmo, né? A gente não pode reprovar, né? Ele pode ficar retido, sim. E você pode falar para os pais, através do PDI, que ele não teve um desenvolvimento suficiente. Não é empurrando, entendeu? Mas, enfim, vamos lá. É o fantástico mundo das leis em detrimento à realidade do ambiente escolar. Aí, por isso que na hora de se fazer a prova, você vai esquecer da realidade escolar, tá? Vamos lá. Uma professora sugere que um aluno com deficiência intelectual seja dispensado de atividades coletivas porque não acompanha o grupo. Vocês estão vendo? Sempre isso. Não acompanha, afasta, retira, né? Então, essa proposta, ela é correta? Não é, não pode ser essa. É permitida? Não é. É indicada? Não é. Então, B, contraria o princípio de participação plena e das adaptações razoáveis. Então, a gente tem aqui uma letra B por eliminação também. Uma diretora solicita ao profissional de apoio... Aqui, gente. Eu adorei isso aqui. Que aplique atividades pedagógicas ao aluno com deficiência, já que o professor tem muitos alunos. Essa prática, gente, ela é adequada? Nossa, gente, é ilegal, né? É inadequada, pois o apoio não exerce função pedagógica. Ele não vai subir. Gente, tem escola que o profissional de apoio está fazendo o quê? Olhando o pátio escolar, fiscalizando o intervalo, né? Então, aqui é letra B, tá? Ok? O apoio escolar percebe que um aluno com deficiência física tem dificuldade para se posicionar no mobiliário. Ele ajusta a cadeira e sugere contato com a família e com atendimento educacional especializado. Essa conduta do profissional de apoio está correta, está errada? E aí, gente, está correta. Pois zelar por acessibilidade, segurança, no caso aqui, né, locomoção, a cadeira não está confortável, não está legal. Então, isso é função do profissional de apoio, tá? Então, perfeito. 17. A escola percebe o aumento de infecções respiratórias. A equipe decide reforçar rotinas de lavagem de mão e higienização de brinquedos. Essa medida é correta, é equivocada? É correta, né, gente? Isso, Maria Helena, perfeito, Fernanda, excelente, Ana Lúcia, está alinhada às orientações de higiene preventiva, né? Então, porque criança ali gripadinha, pôs a mão no brinquedo, pôs a mão no nariz, pôs a mão na boca, né? Então, é a estratégia adequada. Um adolescente chega constantemente com má higiene, hematomas e comportamento retraído. A equipe suspeita de negligência familiar, né? A medida correta é o quê, gente? Comunicar ao conselho tutelar, conforme ECA. E aí você vai, né, comunicar imediatamente, tá? Porque você tem aqui, ó, principalmente hematomas, sinais de violência, tá? Um aluno com baixa visão tem dificuldades para copiar do quadro. A professora disponibiliza ampliador digital e fornece textos com fonte maior. Essa ação demonstra o quê, gente? O uso adequado das tecnologias assistivas, né? Não é superproteção, não é conduta inadequada, nem solução temporária. É uma solução que está dentro das tecnologias assistivas, que garante a participação e o acesso à informação dessa criança, né? Uma escola afirma não poder usar tecnologia assistiva, porque não tem verba para comprar equipamentos caros. Esse argumento, gente, é correto? Então, aqui, ó, não é correto, não é válido, não é aceitável. É um comportamento que ele, né, é criminoso. Ele ignora que tecnologias assistivas também são recursos simples e de baixo custo, tá? Então, a não oferta é e pode ser, né, tratado como um crime. Beleza? Muito bem.
Estão satisfeitos? O que vocês estão achando das questões? Não é tranquilo, gente? Ótimo, né? É isso, gente. Eu acredito que vocês vão conseguir fazer as questões. Eu estou muito confiante. Eu acho que a nossa preparação aqui vai dar bom para vocês, viu? E aí, não esquecer de assistir quarta-feira a aula de português e matemática, que é a revisão final, para vocês irem bem, né? Que a minha ideia aqui sempre é colocar vocês na lista dos aprovados, mas principalmente a gente anda querendo que vocês fiquem aonde, gente? Nos primeiros lugares, né? Porque aí chama mais rápido, né, gente? Ó, um estudante desmaia após atividade física. A professora o coloca sentado e oferece água. A alternativa correta seria... Então, procedimento aqui, ó. Deitá-lo e elevar as pernas, observando a respiração. Então, você não dá água. A gente tem uma mania de tudo. Pega uma água ali, pega uma água, pega um copo com água. Não. Então, você vai deitar, elevar as pernas, né? E respirar. Respirar e espera voltar. Voltou, continua, né? Agora sentadinho e espera antes de sair, tá? Durante uma atividade de grupo, um aluno com transtorno de espectro autista cobre os ouvidos repetidamente devido ao barulho alto. Nossa, isso é muito comum, né, gente? A conduta adequada é fazer o quê? Exigir permanência para desenvolver tolerância? Não. Reduzir sua participação? Claro que não. Encaminhá-lo ao psicólogo? Não. Oferecer fones, abafadores e ambientes com menos ruído. Veja, não está falando para tirar ele da sala, tá? Ele tem que estar convivendo com as pessoas, mas de uma maneira também que seja agradável para ele. Isso, tá? Então, 22B. Um profissional de apoio orienta o aluno na locomoção até o refeitório, auxilia no uso de talheres e reforça regras de convivência. Excelente. Essa atuação, ela está certa? Ela está dentro do que é esperado do profissional? Está dentro de suas atribuições. Perfeito. Excelente, né? Em uma turma de segundo ano, alguns alunos não realizam escovação correta após o lanche. O professor decide aplicar uma sequência didática sobre a saúde bucal. Essa prática, ela está, veja, segundo ano, né, gente? Ela está adequada, não está adequada? Ela está adequada, né? Inclusive o ECA, gente, fala na parte do direito à saúde da criança dos projetos de escovação. Então, é uma prática que ela é adequada, tá certo? Beleza? Aqui, ó. Durante atividades escritas, um aluno com paralisia cerebral utiliza teclado ampliado. A professora afirma que isso deixa a escrita fácil demais. Esse julgamento, gente, ele é o quê? Julgamento que demonstra desconhecimento sobre as tecnologias, não é isso, Maria Helena? Thaís, Fernanda, isso. É preconceituoso, tá errado. Então, 25A. 26. A escola decide retirar um estudante com deficiência do recreio porque ele se machuca com facilidade. Essa decisão, gente, é extremamente equivocada, errada. Ela viola os direitos. Por quê? Gente, intervalo, essa convivência coletiva é um direito do aluno. Então, é a letra B, tá? Uma criança corta o braço com um pequeno objeto metálico. O professor lava o local com água e sabão e realiza compressão com pano limpo. Beleza. A conduta foi adequada, gente? Ela está correta e segue os princípios de primeiros socorros, não é isso? Perfeito. Fernanda, Ana Paula, já está na outra, Ana Paula? Excelente, né? Não é álcool, tá? Beleza. É adequada. Lembra, gente, que tudo, quando é machucado alguma coisa, queimadura, sempre água e sabão, água e sabão. Higienizar, escoriação, água e sabão, tá? Em situação de frustração, um aluno com transtorno do espectro autista joga materiais no chão. Ei, gente. O professor grita para mostrar autoridade. Essa prática...
Aí é diferente, né, gente? Aqui já está falando. Agrava o comportamento e desconsidera a comunicação positiva. Ele tem que ir lá, é outra forma, é outra conduta. Inclusive, né, a gente tem aí as escolas trabalhando muito com programas de formação em comunicação não violenta, né, gente? Tem se falado muito disso, ok? E lógico que a criança com transtorno do espectro autista tem outra forma de ser conduzida. O apoio escolar acompanha uma aluna com mobilidade reduzida no banheiro, garantindo privacidade e auxiliando apenas no necessário. Essa conduta, ela está correta, tá o quê, gente? Corretíssima, né? Respeita a dignidade, porque ela está com uma mobilidade reduzida ali. A gente já aprendeu que mobilidade reduzida é algo temporário, né? Então, e ela tem direito à privacidade, a entrar no banheiro sozinha, né? Vamos lá, última. A família de um aluno com deficiência sugere o uso de aplicativo de comunicação alternativo. A escola se recusa, alegando que não faz parte do PPP. E essa recusa está certa? Não é porque ela colocou lá no PPP o que vai ter, né, na sala de recursos, o que vai ter na tecnologia assistiva, o que vai comprar, o que não vai comprar. Então, contraria o princípio de participação e de acessibilidade comunicacional, independente de estar no PPP. Lembrando, gente, que o PPP tem que ser sempre atualizado, viu? Sempre atualizado. Isso. E aí, gente, gostaram dos exercícios? Lembrou? Perfeito, né? Show. É isso, gente. Vai dar bom para nós, né? Todos vamos conseguir fazer as provas, né? Eu vou fazer a prova de história, vocês vão fazer a prova de profissional de apoio, vai dar tudo certo, estaremos com os nossos nomes na lista dos aprovados, e em 2026, segure a gente, que é todo mundo empregado, todo mundo trabalhando, todo mundo pagando os boletos. Amém, Senhor, né? É isso, gente. Ó, respirem, fiquem calmos, não se sabotem, tá bom? Depois eu vou tentar fazer para vocês até o final da semana, né? Mais uma listinha para servir de simulado, alguma coisa para vocês, tá? Menor aprendiz. Menor aprendiz é 14 anos, tá? Menor aprendiz a partir dos 14 anos. 16 anos é quando ele pode trabalhar, tá certo? Então, lembra lá no ECA? O ECA fala para a gente o seguinte, ó, criança, ó, aqui, ó, criança de 0 a 12 nunca vai trabalhar. O ECA proíbe, tá? Adolescente. O adolescente vai poder trabalhar em exceção, 14 anos, na condição de menor aprendiz, certo? E com 16 anos ele pode, né, trabalhar. Só que não pode ser um trabalho que seja insalubre, perigoso. 14 anos, estuda, né, no turno correto. Os 16 já pode estudar noturno, tá? Tomem cuidado. Tá certo? Beleza? Mais alguma pergunta? Alguma questão? Não? Então podemos encerrar, né, gente? Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Assim que sair os locais de prova, eu vou avisando para vocês. Se vocês não verem antes, a gente vai se comunicando, tá bom? Um abraço a todos e todas. Fiquem com Deus. Um bom descanso. E assim que a aula estiver disponível no Drive, eu aviso a vocês. Tá certo? Tchau, tchau, gente. 6 horas. Trabalho, né? Sim. Trabalho é 6 horas.